Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de mais uma tag no canal. Só que dessa vez uma tag bem diferente, porque é a tag do Amigo Secreto Literário 2020. Todo ano a gente faz aqui, tem feito, né, um amigo secreto entre pessoas que têm canais aqui no YouTube que falam sobre livros, amigos queridos que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado. E esse ano não é diferente, apesar da gente estar num momento meio difícil, né, da vida, aqui por causa desse contexto de pandemia, a gente resolveu ainda assim manter o amigo secreto mais para se divertir do que para outra coisa. E dessa vez a gente fez diferente. Pensamos numa tag, né, para que a gente possa apresentar todos os participantes a partir de uma característica que esse participante tem. Então, cada categoria dessa tag é uma pessoa que está participando dela. E vocês vão reconhecer, provavelmente, pelos nomezinhos já tão característicos desse mundo do Booktube. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe também com quem gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Bom, são muitas categorias, são várias pessoas lindas que estão participando desse Amigo Secreto em 2020 e, aliás, todos os canais estão indicados aqui embaixo no box de descrição e vocês podem conferir clicando nos links. E, além de tudo, no final da tag, a última pergunta da tag é com dicas de quem eu tirei. Então, fiquem por aí, não desistam, porque além de apresentar esses nossos amigos aí de uma forma mais divertida, a gente vai ter muita dica de livro massa e eu acho que vale a pena acompanhar. A categoria número 1 é Bárbara, do B de Barbari, um livro protagonizado por uma mulher. Essa categoria, na verdade, foi bem tranquila para mim, porque eu leio mais livros escritos por mulheres e, consequentemente, vejo mais protagonistas mulheres circulando por aí, mas escolhi um que foi um dos mais surpreendentes que eu li em 2020, que eu adorei ter conhecido, e é protagonizado por uma personagem muito especial. Eu Nunca Fui Primeira Dama, da Wendy Guerra, uma escritora cubana maravilhosa. E nesse livro aqui a gente tem a Nádia Guerra, que está em busca da sua mãe, está em busca de encontrar e viver um período de tempo com essa mãe que sumiu da vida dela quando ela era adolescente. Mas não só isso, né? Ela vai protagonizar outras coisas, outras lutas lá na Cuba dos anos 2000 mais ou menos, e é muito interessante ver a trajetória dessa mulher. Já falei sobre ela aqui, tem resenha no canal, então confiram, porque eu acho que vocês vão gostar. Categoria 2, Ana Lu, um livro que fala muito, ou um calhamaço, né, se a gente interpretar de uma forma mais específica. Quem conhece a Ana Lu aqui do YouTube sabe que ela é uma pessoinha que fala muito, muito, muito e muito rápido, eu adoro, ela é super empolgada. E eu pensei em trazer alguma personagem de algum livro que tivesse algum personagem que falasse bastante mesmo, que fosse tagarela. E aí eu escolhi, na verdade, um livro que eu tô lendo agora e que tem uma protagonista super, super tagarela. Ela fala muito, na verdade ela escreve muito, porque ela não tá em discurso direto, ela tá escrevendo cartas ou escrevendo diário, mas é muita palavra mesmo, que é desse livro Ifigênia, da Teresa de la Parra. A personagem é a Maria Eugênia e ela é uma adolescente adulta, jovem adulta de 18 anos, que tá super falante, e inquieta e agitada, e enfim, me lembra muito o estilo de fala da Ana Lu. Categoria 3, Amanda, um livro de não ficção que se tornou o seu favorito. As pessoas também que acompanham o canal da Amandinha, o Lendo e Comentando, sabem que ela gosta muito de não ficção, e eu pensei muito nessa categoria. Não leio tanto não ficção assim, mas escolhi um livrinho que é muito especial. Só que ele não tá aqui comigo, ele tá emprestado, então eu vou deixar a capa para vocês aparecendo, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro me marcou demais, porque além dele ser um livro de psicologia junguiana, que eu não tenho muita prática em ler, ele trouxe uma visão sobre ser mulher, sobre papel de gênero, enfim, que eu não tinha até então. E foi transformador. Passei por essa leitura que me marcou demais e saí modificada mesmo. E se tornou um favorito da vida. Por isso que eu coloquei ele aqui. Ele até poderia estar em outra categoria, mas eu vou deixar por aqui. Porque realmente dos de não ficção foi o que se tornou favorito. Outros foram muito, muito, muito marcantes, mas não favoritos. Categoria número 4, Will, uma ficção histórica que se passe na América Latina.
Aí fiquei pensando, para não falar dos latinos em língua espanhola, porque os que são ficção histórica eu ainda não li, eu resolvi escolher então um brasileiro, que está dentro da América Latina, né, embora não se considere muito, para representar aqui essa categoria do Will. E também para não falar de um livro tão famoso que todo mundo poderia falar, como por exemplo O Tempo e o Vento, que é de um escritor gaúcho, Érico Veríssimo, eu escolhi outro escritor gaúcho, e que tem esse romancinho histórico aqui, pequeno no porte, mas extremamente potente na história, que é o Neto Perde Sua Alma, do Tabajara Ruas. O Tabajara Ruas é um escritor bem conhecido aqui no estado onde eu moro, né, que é o Rio Grande do Sul, e esse livro aqui é uma ficção histórica em que ele fala sobre as figuras do Bento Gonçalves, do General Neto e de um outro Bento, se não me engano, Bento Manuel, e eles têm uma relação bem esquisita, então é interessante conhecer essa parte, e é uma ficção histórica que me surpreendeu bastante, assim, ele é curto, ele virou filme, algumas pessoas talvez conheçam o filme, né, tem até essa capa aqui, é do filme, com o... nunca sei o nome desse cara, enfim, esse ator aqui que vocês estão vendo, né, e então eu escolhi esse para dar uma diferenciada. Só faltou eu falar que ele retrata um período da guerra, da Revolução Farroupilha, entre aspas, né, essa revolução bem fajuta, mas que é esse período que tá aí nos livros da história, enfim, e ele perpassa toda a narrativa. Categoria 5, Ângela, um livro sobre psicologia. E aí, eu não leio muita não ficção, muito menos livros da área da psicologia, né? E eu poderia até ter aproveitado Mulheres que Correm com os Lobos para colocar aqui, mas eu acho que eu posso dar uma adaptada, até porque eu pensei numa coisa que talvez a própria Ângela concorde comigo. Eu escolhi um livro de ficção que tem um viés psicológico muito forte. Inclusive é estudado em cursos por aí, pelo que eu tô vendo, que é um livro da Ferrante, Um Amor Incômodo. Eu sei que a Ângela já leu esse livro, inclusive ela tem resenha lá no canal dela, e eu lembro dela ter falado que gostou bastante dele, e eu acho que esse livro é realmente um mergulho na cabeça desses personagens que não tem, né, uma cabeça tranquilinha, digamos. Então a gente vê muitos problemas aqui, muita coisa acontecendo, e eu gosto disso. Acho que ele é um bom livro para se pensar a psicologia. Tô roubando na tag, né? Mas vocês relevem. 6. Nath. Um livro com pano de fundo histórico ou filosófico. Vocês devem saber que essa Nath é a Natasha do Redemoinhando, minha querida amiga. E eu pensei bastante sobre essa categoria, não tenho nada de filosófico para indicar aqui. Então eu me ative no pano de fundo histórico e tem um livro para recomendar que eu li recentemente e que é totalmente histórico, que é o Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Vai falar da guerra entre Nigéria e Biafra, né? E esse livro é bem fundamentado historicamente, gente. Esse aqui tem muita coisa, poderia se considerar também um romance histórico. Só não indiquei ele porque ele não é latino, né? Na outra categoria. Mas é um romanção, assim, com muita ambientação, feita da melhor forma possível. Categoria 7, Felipe, um livro que seja sobre música ou outras expressões artísticas. O Felipe, que é o mafagafo nas redes por aí, ele é músico, não sei se vocês sabem disso, mas ele é músico e por isso a categoria. E eu escolhi um livro que, embora não tenha, assim, como assunto principal a música, fala demais de música, que é o Só Garotos, da Patti Smith. Vai falar da vida dela, de um determinado período ali em Nova York, um período em que ela estava entrando na música mesmo, mas o foco aqui é basicamente a relação dela com o Robert. Só que é claro que, como ela teve muitos contatos com músicos ao longo da sua vida, ela vai falar da cena musical da sua época e da formação de algumas bandas, dos shows, enfim, do background. É muito legal, é muito interessante esse livro e foi o primeiro que me veio à mente quando eu vi essa categoria aqui. Categoria 8, Jéssica, é a minha própria categoria, essa, muito esquisito isso. Um livro latino-americano que lhe marcou. E eu sofri profundamente para escolher um livro só para essa categoria. Eu tô comentando aqui alguns latinos ao longo de toda a tag, mas para dizer que foi aquele que marcou, meu Deus do céu, foi muito sofrimento, passei mal. Mas depois de muito pensar, eu consegui chegar
a uma indicação. Tentando, claro, sempre fugir daqueles nomezinhos que eu sempre indico, como por exemplo A Casa dos Espíritos, 100 Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera. Tudo isso vocês já sabem que me marcaram profundamente, né? Então, para sair dos clássicos que todo mundo sabe que me marcaram, eu escolhi um mais contemporâneo que eu li e fiquei impactada porque ele é diferente de tudo que eu já vi, que é o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. É uma autora argentina, contemporâneíssima, jovem aí, produzindo muita coisa massa, e esse é o primeiro romance dela. Ela já tinha escrito vários contos, mas aqui, gente do céu, é um romance escrito de um fôlego só, a gente entra, não sabe onde vai parar essa história, não tem divisão de capítulos, parágrafos quase não existem, e é um fluxo muito intenso de uma cabeça de uma pessoa que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com ela, então é tudo muito confuso, e eu achei maravilhosa a escrita, eu achei que ela subverte muito, assim, o gênero, uma tradição toda de escrita, então me impactou demais. Categoria 9, Moisés, um livro de terror. E aí o meu repertório não é nada bom nessa área. Eu tenho pouquíssima coisa de terror, na verdade 2 livros eu acho, mas eu escolhi um que é considerado um pouco mais terror do que o outro era mais psicológico, né? E tô falando do Histórias Extraordinárias, do Poe. É a minha única experiência com o autor, eu gostei bastante, mas não tenho outras coisas para indicar aqui. E esse livrinho é um livrinho de contos, então, e eu fiquei bem perturbada lendo alguns deles, até hoje eu lembro de algumas cenas, assim. Então, fica aí a recomendação desse. Categoria número 10, Fernando, um livro clássico que seja inesquecível para você. Eu vou falar de um clássico que eu li em 2020, para não ficar também me repetindo com outros clássicos que eu sempre indico, como Guerra e Paz, e eu vou deixar aqui a recomendação do Mrs. Dalloway, que foi um divisor de águas para mim, foi uma coisa incrível, minha vida antes e depois, e era um livro clássico que eu tinha medo de ler. Perdi um baita tempo com isso, mas chegou a hora dele, eu li e achei maravilhoso, impecável, um romance sem defeitos e um clássico que eu vou levar pro resto da vida. Categoria número 11, Lilica, um livro que tenha como tema o racismo. Eu gosto de ver que essas categorias ficaram muito mesmo a cara das pessoas, porque a Lilica tem lido muito sobre isso mesmo. E eu não poderia escolher outro que não Amada. Foi também uma leitura deste ano e foi impactante, foi transformadora mesmo. Além de tudo, além do tema do racismo, tem uma questão estética aqui que me encantou demais, a escrita da Toni Morrison, a forma como ela organizou, e assim, gente, ninguém trabalha melhor esse tema do que ela em livros. Quem não leu ainda, eu deixo aqui a recomendação fortíssima para que façam isso, que é um livro impecável. Categoria número 12, Humberto, um livro nacional contemporâneo que tenha se tornado inesquecível. Todo mundo sabe que o Humberto, do canal Primeira Prateleira, tem, né, o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é muito legal. E aí, as opções eram inúmeras. Toda essa minha estante aqui, ó, essas 2 prateleiras são de literatura brasileira contemporânea. Foi difícil escolher um só. Mas aí eu tentei pensar nesse quesito transformação, sabe? Porque tem muito livro bom, mas nem todo livro bom me transforma. E aí, não teve erro. Eu cheguei na Conceição Evaristo. Olhos d'Água, para mim, foi um dos livros mais transformadores dos últimos tempos. Um livro de contos curtinho, potente, emocionante, que me fez pensar de uma forma completamente diferente e eu jamais vou esquecer o que esse livro fez por mim. Categoria número 13, Darwin. Conte como organiza sua estante. O Darwin agora em 2020 fez um monte de estantes novas e se meteu a marceneiro, fez várias transformações lá na casa dele, achei muito legal. E aí, pensando nesse tipo de organização, até metade do ano eu organizava de uma forma a minha estante que era por editora, porque eu tenho vários livros de uma mesma editora, então eu gostava de deixar tudo parelhinho, sabe, pelo tamanho do livro. Era uma loucura, o toque era algo muito louco. E tava assim, então tipo aqui tava a Companhia das Letras, Alfaguara, enfim, aqui tava a Record e assim eu ia separando. Porém, depois que eu montei o Clube de Latinos, eu comecei a sentir dificuldade de deixar um pouco aqui, um pouco ali, porque aí as editoras variavam muito, né? Então eu resolvi organizar os latinos todos num nicho e pensei, bom, se eu vou fazer esse nicho, eu vou ter que fazer outros também. E agora, então, depois que eu fiz todas as mudanças, eu estou organizando a minha estante por nacionalidade ou continente. Então aqui é só brasileiro. Nessa estante ficou só brasileiro e um pedacinho dos africanos. Depois aqui os latinos, aqui América do Norte, e embaixo aqui Europa.
e Ásia. Então, ficou mais ou menos assim, por continente e nacionalidade. 14, Hilário, um livro que contenha bafões familiares. E esse foi muito fácil de escolher, porque foi um dos mais recentes que eu li e estava muito fresco na minha cabeça. Toda a brigaiada que tinha nesse livro, gente. Não só a briga, como uns plots muito esquisitos, assim, inesperados, e gente furando o olho dos outros. Assim, um negócio bem complicado dessas famílias daqui, que é o do Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Eu gostei demais desse livro, mas eu lembro de ter ficado com essa impressão, assim, pensando, que família é essa, minha gente? Que loucura, porque, embora a gente conheça algumas famílias meio, né, esquisitas, essa aqui ganhou medalha. Categoria número 15, Camila, um livro que retrate uma cultura diferente da sua. E esse também não foi difícil de escolher, porque nos últimos tempos eu tenho tentado fazer isso, né? E aí eu vou indicar para vocês O Filhos do Jacarandá, da Sahar Deljani, que é uma escritora iraniana contemporânea, e esse livro aqui vai falar do período da Revolução Iraniana, que é um contexto completamente diferente do meu e que me marcou demais, assim, conhecer essa perspectiva das pessoas de lá falando sobre essa revolução, né, que é sempre algo muito mais concreto, né, para quem tá lendo. Categoria número 16, Rodrigo, um livro de um escritor japonês. Felizmente, esse ano eu comecei a conhecer mais da literatura japonesa e escolhi para essa categoria o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa, que é uma escritora contemporânea, e eu amei esse livro também. Falei sobre ele aqui no canal já e foi uma das leituras que mais me surpreendeu. Categoria número 17, Jotinha, a Jota, do J. Plufts. Uma ficção científica ou fantasia para onde você gostaria de fugir. E para essa categoria eu não tenho resposta. Eu não queria furar nenhuma categoria da tag, mas assim, as ficções científicas que eu li até o momento são lugares terríveis, eu não queria fugir para lá. Então eu não vou mentir colocando uma ficção que não se enquadra nisso, né? Então, gente, preciso ler mais essas ficções que são mais interessantes nesse sentido, né? Que tem lugares massa pra querer ir. E, por fim, categoria 18, dicas sobre seu amigo secreto. Então, gente, o meu amigo secreto, ou amiga, ou amigue, é uma pessoa muito querida e é uma pessoa que eu acho admirável pela forma como ela se expressa nos vídeos, sabe? Porque essa pessoa sempre fala de uma forma respeitosa, uma forma empática e com muito carinho. E ela faz leituras bem diversificadas e eu gosto da honestidade que ela tem na hora de falar nas resenhas, nas impressões de leitura. É uma pessoa que tem um sotaque muito gostosinho também de ouvir. E mais do que isso, eu acho que eu não posso falar. Eu acho que eu posso falar que ela tá no Nordeste. E para vocês conferirem aí, tem que ficar de olho nos nossos vídeos. No próximo mês vai sair a revelação do amigo secreto e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, muito obrigada pela companhia, espero que tenham gostado dessa forma de apresentar uma tag, espero que tenham identificado aí cada uma dessas pessoas. E vamos continuar a conversa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.